sou Deus que manda nos profetas. Então levanta, Jeremias, e desce à casa do oleiro, e lá eu vou falar com você. Jeremias desce, ele obedece a palavra do Senhor, porque tem gente que não quer descer mais não, aleluia. Tem gente, aleluia, que não quer descer mais do alto. Tem gente que não quer mais descer com a cara no pó. E a palavra é: desce à casa do oleiro, que eu quero falar com você. Oh, glória a Deus. A palavra é: desce na casa da olaria, que eu quero te mostrar. Desce na olaria, Jeremias. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu senti a presença de Deus aqui agora, viu, irmão? Oh, glória, estou sentindo a presença. A presença de Deus está aqui. Quem quer que a presença está aqui? Oh, glória, Ele te ama. Ele investiu pesado em você. Então Ele pega Jeremias e diz: olha, Jeremias, desce na olaria, que eu quero te mostrar algo. A Bíblia diz que Jeremias desceu. Quando ele chega na casa do oleiro, a Bíblia diz que Deus já estava trabalhando no vaso. E que Deus estava fazendo com o vaso? Ele pega o vaso, bota na olaria e começa a modelar o vaso. E se o vaso tiver com rapina, se o vaso tiver com coisa que não é do agrado do oleiro, sabe o que é que ele faz? Ele quebra. E quando ele quebra, ele não rebola fora. Sabe o que é que ele faz? Ele pega para tornar o barro e torna a fazer dele um vaso do jeito que ele quer. Então é assim, ó, deixa o vaso moldar, deixa o oleiro trabalhar. Tá doendo, tá, mas é na olaria onde o vaso vai ser modelado. E quando ele sair da olaria, ele vai sair um vaso precioso para o oleiro. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia. Tem muita igreja que eu tenho observado está secando. Sabe por quê, pastor? Aleluia. Fica tranquilo, o oleiro já começou a peneirar, porque só vai ficar, aleluia, os verdadeiros adoradores. Você lembra João capítulo de número 4? A Bíblia diz que era necessário passar em Samaria, aleluia, porque Jesus ama os samaritanos. Ele não joga fora, porque se fosse para jogar fora, o primeiro era eu. Ninguém dava nada, ninguém queria, mas Deus olhou e disse: vou levantar o samaritano. Oh, glória. Então era necessário passar em Samaria. E quando ele passa em Samaria, ele vai sentar lá da beira do tanque de Jacó. Aí lá vem aquela mulher samaritana buscar água com um cântaro na cabeça, aleluia. Mas naquele dia ela mal sabia que quem ia pregar para ela era um samaritano também. Oh, glória. A Bíblia diz que o bom samaritano, Jesus de Nazaré, ele vai na beira do tanque, e quando ela chega, Jesus olha para essa mulher: dai-me de beber. Ele olhou para ele vestido, né? Porque quem era judeu era diferenciado pela veste dos samaritanos. Ela olha para Jesus e diz: como é que pode? Tu sendo judeu, pede a mim de beber? Não pode, porque os samaritanos naquela época não se comunicavam com os judeus, aleluia. E hoje não é diferente, aleluia. Muitas das vezes os crentes passam por gente caído na rua, caído na calçada e não dá mínima. Você lembra de Lucas capítulo 10, verso 25? Descia um homem, aleluia, de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores, e foi roubado, e foi espancado, e ficou lá meio morto. A Bíblia diz que passou o sacerdote e passou de largo. Da mesma maneira passou o levita e também passou de largo. E descia também um samaritano. E quando ele viu, ele trazia atadura, trazia óleo, trazia bálsamo, trazia dinheiro. Pegou o homem caído, levou para a sua estalagem e disse: olha, cuida deste homem, porque tudo que tu gastar, quando eu voltar, eu vou te pagar. Você acha que a obra do Senhor
recompensa? Tem Bíblia? Tem. Apocalipse capítulo 22 e o verso 12: digno é o obreiro do seu salário, porque quando ele voltar, ele vai te pagar tudo aquilo que você tem investido na obra de Deus.